E expira gratidão. Boa noite, pessoal. Uma linda noite. Uma linda noite para que a gente converse um pouquinho a respeito dos fenômenos. Uma linda noite para que a gente realmente se fortaleça na presença do que somos. Para que todos nós tenhamos a consciência, tenhamos a ciência em comunhão ao Espírito para executarmos as funções que viemos executar aqui no planeta. Qual é a função que você veio executar aqui no planeta, você sabe? Pois é. O que você veio fazer aqui nesse planeta? Qual é a sua missão de vida? Vamos resumir isso tudo numa simples palavrinha: felicidade. O que você veio realizar aqui, talvez seja essa a dúvida que muitos de nós levantamos quando viemos aqui encarnados, né? O que eu venho fazer aqui? Qual é a minha missão de vida? Bom, primeiro é você consigo mesmo. Ser feliz. Se liberar. Se salvar de si mesmo. Da prisão construída por esse falso eu. Quero saber se todo mundo me ouve bem, porque eu estou vendo todo mundo picado. Todo mundo me ouve bem ou vocês estão me ouvindo tic, 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 tic? Ok. Porque para mim tá todo mundo aparecendo assim. Então tá ótimo. Então tá todo mundo me ouvindo bem. Que bom. Se em qualquer momento eu deslanchar, falar e começar a travar, vocês mandam uma mensagenzinha aqui de texto, ou então alguém liga o microfone e fala: para, não tô ouvindo nada. E aí a gente não começa de novo. Porque não tem como começar de novo. O que nunca existe, o que tem uma temporalidade, está sempre aí, disponível a todos. Agradecendo com muito amor a presença de cada um de vocês. Bom, a única coisa planejada, além do nome, foi que há 15 minutos atrás, Papai do Céu virou para mim e falou assim: leia uma passagem para as pessoas que estiverem lá, que vai falar um pouquinho sobre fenômenos. Pessoal, de forma alguma a gente traz ou levanta qualquer religião, dogma, conceito, crença, não é essa a intenção, tá? A intenção é sempre estar mostrando que o que é a verdade com V maiúscula está escrito. E normalmente a gente traz algum trecho de alguma escritura sagrada para a gente embasar o que está falando. Então, às vezes a gente traz alguma coisa das próprias chaves de Enoque, às vezes Bíblia, às vezes é, às vezes Gita, às vezes outras coisas que a gente vem também trazendo, mas porque foi me pedido uma passagem muito específica para a contemplação de todos quando a gente fala sobre fenômenos, tá? E daí, na realidade, são duas, porque a outra chegou agora também. Então eu vou ler a primeira para vocês, para que a gente esteja bastante atento, tá? Atento nessa contemplação do fenômeno. Eu, poxa, mas o que que são esses fenômenos, né? O que que é o fenômeno? Queridos, fenômenos são todos os processos que não são considerados o que é a verdade absoluta e fazem com que você se identifique com eles. Bom, é fenômeno o seu nome? Sim. É fenômeno o seu sexo? Sim. É fenômeno quem você acha que é? Sim. Toda realidade que você pensa ser realidade que você vive? Sim. A doença do papai, da mamãe, a sua? Sim. A depressão, a ansiedade? Sim. Tudo isso com que você se identifica e acredita ser uma realidade e você pode ou não sofrer com isso é fenômeno. Fenômeno é com que você se identifica. É por isso que tudo passa, falamos sobre isso ontem, e é por isso que isso também passará. Quer dizer que vai voltar a ser o que era? Não. Quer dizer que isso também passará. Prestem atenção nos códigos colocados, tá bem? Vitor está com uma cara boa, depois você me conta o que você está comendo, tá? Olha só, são duas passagens. A primeira é para vocês aqui. Quando saía do templo,
Disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e edifícios. Ao que Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Dentro e diante do que eu estou falando para vocês sobre fenômeno e derrubar a ignorância do ser, entendam o que é o templo, o que é pedra sobre pedra que não vai ficar porque vai ser derrubado. Esse é o processo de despertar do ser humano. Contemplem sobre isso. Todas as escrituras sagradas, Taná, Torá, Zohar, Bíblia, todos vêm codificados para que se tenha total entendimento do que realmente está escrito ali. E é por isso que quando a gente pede a leitura dos livros sagrados, a gente pede a leitura pela alma e não a leitura pelos olhos, porque esses olhos são os olhos que são enganados pelos fenômenos. Vamos continuar? Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou-lhes a dizer: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Opa, pera lá. Presta atenção no que o teu coração diz a você. Aí já sou eu falando, tá, pessoal? Não viaja na maionese, não. Calma lá, presta atenção. Isso é o que o teu coração está dizendo a você. Não acredita nos bobos que estão falando coisa aí, não. Presta atenção. Escuta teu coração. Quando, porém, aí eu já voltei. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. O que isso significa? Eu quero que vocês comecem a entender e a decodificar isso. A gente está falando de profeta. O profeta traz a palavra de Deus, do divino, do universo, você chama da forma que você quiser, de forma clara, porém atemporal. É por isso que ele deixa bastante claro: prestem atenção. Isso vai acontecer. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas e sereis açoitados. Por minha causa, Jesus está falando de quê? Do caminho da verdade da vida, da presença. Por conta do teu processo, você vai ser açoitado. Estamos falando de despertar. Sereis levados perante governantes e reis para lhes servir de testemunho. Prestem atenção, a gente está falando da saída do mundo da ilusão aqui. Porque eu não sei de vocês, mas o testemunho que eu dou é que dói. Mas é maravilhoso. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Isso é o mais importante. O importante é que você dê testemunho da verdade no seu coração. Por mais que doa, por mais que você seja açoitado, por mais que reis, por mais que você seja entregue, esse testemunhar seu do teu coração, da tua passagem, vai fazer com que você seja reconhecido. Reconhecido pelos outros? Não, reconhecido pelo Papai do Céu.
Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, prestem atenção, quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Presta atenção ao querer buscar. Eu estou falando de fenômenos até agora, tá, queridos? Não achem que eu já mudei de assunto, não. Não quereis buscar fora, nem procurar fora, e não se preocupeis com isso, porque quando chegar na tua hora real, verdadeira, não é você que estará mais agindo, mas sim o divino através de você. É nessa hora que você se torna um instrumento. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra pais e o matarão, e os matarão. Querido, é necessário se desvincular de absolutamente todos os padrões e todas as falsas ideias construídas do eu. Quer dizer que você deva matar literalmente os seus pais? Não, claro que não. Ainda bem que estamos gravando isso. Depois alguém mata. Fala que fui eu que falei? Não, né? Que é isso, esse matar? Mas não fala que tem que honrar pai e mãe? E aí Jesus fala que vocês matarão seus pais? Que é matar os seus pais? Matar os seus pais, meus queridos, é vocês darem testemunhos por si mesmo através da sua autorresponsabilidade, do teu processo de autocura e de autorrealização. Dessa forma, você, entre aspas, mata todo o cordão que te liga a uma história construída e você assume-se como é. Nossa, em um parágrafo, hein? Em uma frase, que loucura! E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Presta atenção, o amor encarnado falou: e serás odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Precisa decodificar isso? Não, né? Ou precisa? Quem fala em nome de? Quem é capaz de falar em nome de alguém? Alguém que possui autoridade para aquilo, não é? Não é isso? Quem fala em nome de alguma coisa é alguém que tem autoridade para falar em nome de. Somente assim. Imagina, vou falar em nome do presidente do Brasil. Ah, vai. Você não vai. Você não tem autoridade para isso. Vou falar em nome do meu pai. Seu pai te deu autoridade para isso? Sua mãe te deu autoridade? Não. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Hum. Quando você fala em nome dele, você traz a espada. Porque o Cristo, ele traz a espada. O Cristo traz a palavra da presença para cortar o que é necessário cortar, para que você se realize. Por isso que nós falamos, o espelho, é um constante espelho. É, porque reflete tudo o que é mais odioso em você. Todo o ego, toda a sujeira, todo o seu medo, todo o seu julgamento é exposto. Imagina você, eu sou o amor. E você fala assim, nossa, mas que petulância, ele fala que é o amor e somente o amor vai até ele. E por que você não fala? Por que você não tem coragem de assumir-se isso? Nossa, que petulância, querer ser o amor.
Aí dói, né? Ai, nossa, dói. É porque não tem coragem de assumir-se ser amor. É por isso que sereis odiados em meu nome. Porque todo aquele que traz a espada, ele traz o corte com toda a identificação de tudo que assegura toda a sua segurança, todo o seu controle. Pá! Mas aquele que perseverar até o fim, está escrito, ó, podem ler, ó, versículo 13 que eu tô lendo, tá? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está escrito. Vai até o fim, mas vai de verdade, não vai com medo, vai pelo amor. Vou passar um pouquinho mais para frente, porque está chegando. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação, estar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça, nem para tirar coisa alguma da sua casa. Já falei sobre essa passagem 1 milhão de vezes, então não vou repetir sobre isso. Quem estiver no campo não volte atrás, está escrito. Papapá, papapá, papapá. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele o ali, não acrediteis. Estamos falando de fenômenos, tá? Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais de prodígios para enganar até mesmo os escolhidos. Ficai vós, pois de sobrevivo, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Mas naqueles dias, depois do blá 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 blá, mas Senhor, como nós reconheceremos quem está fazendo uma coisa que é bacaninha e uma coisa que não é bacaninha? Agora a gente chega nos fenômenos. Eu quis trazer todo mundo para cá para que vocês estejam atentos. Como? Como? Queridos, olhai os frutos da figueira. A figueira dá figos. Olhai os frutos das vossas obras. É somente dessa forma. Porque se nós estamos falando aqui de inúmeras pessoas, umas têm sensibilidades, outras não têm, outras não têm, uma enxerga, uma vê, uma não vê, qual é a única forma de todas as pessoas, inclusive cego, mudo, surdo, consegue ver o que está acontecendo? Como que consegue ver o que está acontecendo? Pelo que está sendo deixado de fruto. É bom? É do bem? É amor? Então presta. Se a figueira não der figos ou der frutos ruins, alguma coisa está acontecendo ali que não é realmente a verdade em si. Então percebam vocês o incrível movimento de ultra mega master pessoas hiperconectadas que têm aparecido nesses tempos. Percebam em todos os movimentos quem são as pessoas que querem ser um em unidade ou um sozinho. Os dois são unidade, só que um é uma unidade e o outro é uma unidade. E assim caminha a humanidade. Percebam. Vamos percebendo isso juntos. Porque nós estamos falando de educar as pessoas para que as pessoas sejam mestres de si mesmas e não sejam enganados, porque todos serão ceifados como as ervas daninhas do campo, e serão mesmo. E esse processo de educação já vem sido falado há anos com a sanga, há anos com a humanidade. Está escrito em todas as escrituras.
Encontrei um ponto interessante, eu estava lendo um pedaço da Torá outro dia que estava falando sobre profetas. E vocês sabiam que pela Torá, eu não sei se tem alguém aqui que já leu, que sabe do que eu estou falando, se eu estiver falando alguma bobagem é só falar assim, pá, isso é bobagem. Tem um pedaço da Torá que fala que milagre não é atribuição de profeta. Porque não é o profeta que faz milagre. Então, entendam que o que as pessoas estão buscando hoje, e podem se incluir nisso também se quiserem de coração, não é uma salvação verdadeira. Não é uma libertação de mente, não é um despertar de consciência. As pessoas estão buscando por fenômenos. As pessoas esperam, os seres humanos esperam, nós esperamos que algo infinitamente grandioso aconteça, que uma luz se acenda, que uma nave apareça, por mais que elas existam, que os raios cósmicos aconteçam, por mais que eles existam, que eu escute, que eu veja, que eu sinta, que alguém me fale o que eu tenho que fazer, que alguém me mande uma mensagem, que alguém me mande um sinal, que alguém me mande alguma coisa, mas na realidade tudo isso já é você acontecendo aqui. Você está em busca de quê? Porque quando você não quer escutar, não adianta chegar pintado de ouro na tua frente, porque você não vai conseguir enxergar. Como é por várias vezes. Várias pessoas perguntam coisas para mim, ah, mas isso, eu falo, isso é isso. Não, é claro que não é. Aí daqui a 5 meses entende que era realmente aquilo. Mas não é porque eu sei, é exatamente o contrário, é porque eu não sei. Eu não me encho do lixo tóxico que acontece na fomentação do desvio psíquico da humanidade. Eu não me identifico com isso. E eu começo por mim mesmo. E todo o cosmos muda comigo. Por isso que o convite é se levantar e caminhar, para que você, por si só, reconheça-se a presença divina aqui, para que reconheça a presença divina em tudo. E nesse caminhar, no eterno agora, é o que faz você ter certeza de que é isso acontecendo e que não está fora o que você busca. E percebam o medo instaurado nos discursos de, vamos falar de fenômeno, de trevas, de sombras, de arcontes, de falsos profetas, no que diz respeito à movimentação da luz hoje aqui no planeta. Existem guerras? Existem. Estão acontecendo milhares de coisas? Sim. Mas o discurso da luz é sempre em luz.
Porque o medo é exatamente o oposto do amor. O medo te puxa em um redemoinho onde você fica preso dentro de um processo egóico repleto de fenômenos. Querer ser, estar, se identificar, ser reconhecido, faz com que você seja um prato cheio para que seja pego e tome uma bela rasteira do teu ego. E que pode não ser agora. Mas existe um caminho a ser percorrido que já foi falado milhares de vezes em outros discursos. A aceitação. Para que eu entre em gratidão. Se eu não aceito, eu não sou grato. É necessário que eu tenha uma aceitação muito profunda dentro do meu coração, para que a gratidão flua através de mim de forma verdadeira. Porque quando essa gratidão flui através de mim de forma verdadeira, toda a naturalidade se faz presente. E com toda essa naturalidade, toda a identificação começa a se esvair como pó que se vai por entre seus dedos. Porque esse é o caminho daquele que aceita a automestria. Mas a automestria não é empoderar-se do mestre. A automestria é empoderar-se de si mesmo. É reconhecer o caminho. É reconhecer a fonte. É aceitar a vida. E todos aqueles que passam por ela. Na construção dessa estrada, de um andar perfeito, por mais imperfeito que pareça ser, da tua glória e manifestação absoluta da presença aqui. Se eu continuo buscando fora, eu ainda estou preso. Se eu continuo esperando, eu estou à espera, eu estou esperando. Eu não tenho confiança em mim mesmo e não assumo a autorresponsabilidade do meu processo e progresso espiritual. Se eu ainda acredito que alguém precisa aparecer para mim, para me dizer o que eu tenho que fazer, eu realmente não entendi nada até hoje de todos os exemplos de todos os mestres que passaram pela minha existência. Porque todos os mestres que são mestres não falam para você o que você tem que fazer.
Não existe resposta, porque não existe pergunta. Porque todos os caminhos levarão você ao teu perfeito lugar. Seja esse lugar qual for. Ontem eu brinquei com a Indiara depois do satsang, a gente ainda conversou. Nossa showgirl, blogueirinha. As pessoas precisam de um empurrão para caminharem, nem que seja para baixo, mas precisam, porque senão não vão caminhar, e precisa se caminhar para que se aproveite o caminho, para que se aprenda o caminho. Aquele que está em busca de conforto, muleta, colo, está num processo estagnado. Ajude-o. Claro, se pedir ajuda. Se levantou a mão, abriu o microfone, deu oi, estamos ajudando. Né? Quando, humanidade, quando nós iremos continuar indo atrás de fenômenos e começaremos a caminhar verdadeiramente dentro do que importa, que é ser o amor em movimento? É porque não tem como a gente ser mais claro. Absolutamente não tem como a gente ser mais claro. Quando a gente fala caminhada de ouro, está na palavra, caminhada de ouro. Tem até figurinha, né, do The Golden Nap. Não é sonequinha de ouro, é caminhada de ouro. Não é vamos tirar um cochilinho de ouro. Não, é caminhada. Não é corrida, é caminhada. Não tem como ser mais claro que isso. Quando a gente fala ser a luz em ação e o amor em movimento, não tem como ser mais claro qual é o convite da nova era a você. Está na hora de deixar as sombras. Está na hora de se iluminar, de deixar de treva, de deixar de fenômeno. Está na hora de ser. O amor em movimento. O que é ser o amor em movimento? Eu tomar posse dessa presença de amor que eu sou e contemplar todo o agora. Enquanto eu estiver cozinhando, assistindo satsang, namorando, tomando banho, amor em movimento é uma constância, é uma multiplicação de toda a compaixão disponível. Não tem segredo. Se você está em busca disso, você é uma pessoa do bem. Porque esse impulso do bem que está aqui, ó, aqui no coração, esse impulso do bem, essa força motriz que impulsiona o fogo vivo do amor pela liberdade que está aqui, ele está sendo impulsionado pela tua vontade de ser a mudança que espera no mundo. Só que isso é para agora, não é para depois. Se fosse para depois, eu não estava aqui falando com vocês. E se fosse para ser depois, vocês não estavam aqui me ouvindo falar agora.
Então não é para depois. É para agora. E aonde você está agora? Em casa. Entre aspas, você pode não estar em casa, mas vocês me entenderam. Em casa. Que é aonde deve se começar a mudança. Consigo mesmo. No mais profundo e perfeito autoamor. Na mais pura e perfeita autocompaixão, autoperdão. Para realmente aceitar-se e deixar com que flua o estado de graça em você. Porque nada é dificultoso, nada é soberbo, nada é tão difícil quando se está em gratidão. Porque é natural, porque flui, porque é. Falamos sobre isso ontem quando a gente falou a respeito dos dons. Quando você está manifestando o seu dom, você está sentindo? Nossa, você gosta tanto de tocar violão, aí você está lá tocando, você não está nem sentindo os dedos doendo. Quantas horas você fica lá? Você não está nem sentindo. Agora tira o violão de lado, fica fazendo assim no braço. 2 minutos vai doer. Não existe. Não existe depois. Assim como não existe ontem. Porque já passou. E se passou? Fenômeno. Sabe a dor que você sentiu quando o ente querido morreu? Passou? Fenômeno. Opa! Não, não passou. Por que que não passou? Porque você gosta de sofrer e se conecta naquele ponto de dor e volta naquele agora para sofrer. Tem uma frase, eu não sei de quem é, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E é, porque você volta naquele ponto e sofre. Porque se não fosse assim, se fosse um sofrimento real, você não conseguiria fazer nada. Você não conseguiria levantar, comer, tomar banho, varrer a casa, porque você estaria em tão profundo sofrimento que eu acho que nem lágrima mais teria para descer, porque você estaria seco de tanto sofrimento. Aí eu vou relembrar uma coisa de ontem. Aí você pega algo que você gosta e ama fazer. Ops, passou. Quer dizer que o vovô não era importante? Não, ele continua sendo importante. Mas naquele momento, você está desenhando e você gosta disso. Então você não está sofrendo mais por causa do vovô. Você está desenhando. Quer dizer que deixou para trás? Não. Quando você sofre? Quando você quer sofrer. Quando você vai naquela história, busca aquele ponto e deseja sofrer. Mas o que isso tem a ver com o fenômeno? Tudo. Porque toda a conexão da identificação com tudo que te faz sofrer é fenômeno. Você se conecta a isso porque você busca uma conexão com o sofrimento. Talvez porque haja um padrão de não merecimento instaurado dentro do teu programa. E você se julga não merecedor de ser feliz.
E daí existe todo um processo de programação neurolinguística que faz com que você fique dentro desse ciclo até com que você consiga reprogramar-se. Acabei de olhar para a Ana Cláudia Camacho ali, nossa querida amiga de São Paulo, nossa querida coaching PNL expert. E saibam que eu não tenho a menor ideia do que eu falei agora com relação a isso, mas deve ter feito algum sentido para quem sabe. Queridos, prestem atenção. Tudo o que me faz sofrer é o que eu estou buscando. Mas eu estou buscando sofrer? Se isso está chegando até você, é porque existe uma reverberação muito profunda no âmago da tua alma que está em busca disso. Querem um exemplo? Vamos falar do vovô de novo que morreu. O vovô morreu. Tocou a música que o vovô gostava. Ai, o vovô gostava tanto dessa música. Esse é só um exemplo. Você foi até o vovô e sofreu pela morte do vovô. Aí você viu a carta. Ai, a carta que o vovô gostava. Ah, o programa de TV que o vovô gostava. A hora que o vovô comia. Toda essa programação faz com que você volte naquele lugar e sofra. Então, meus queridos, prestem atenção. Chegar bem mais perto para vocês me verem bem careca e sem barba. Sabiam que eu tinha um furo no queixo? Eu tinha esquecido. Prestem bastante atenção. Além de buscar sofrer, você gosta disso. Mas, Saulo, eu gosto de sofrer. Gosta. Senão você teria se desapegado desse sofrimento. Mas você não quer perder o controle nem dos seus entes queridos que já foram. Porque você sente que não está honrando a memória deles o suficiente. Então, sabe os obsessores que fica todo mundo querendo fugir deles? Ai, o obsessor, ai, o encosto, ai, os fenômenos. Você está sendo ele. E não está deixando com que a natureza siga o teu fluxo de luz e paz. E daí você me pergunta, mas Saulo, não é só deixar ir? Eu deixei. Você não deixou ir. Porque se você tivesse deixado ir, você não estava em sofrimento. Deixar ir o quê? Toda a sua identificação com todos os fenômenos. Seja ela uma doença, seja uma pessoa, seja você, seja um padrão. Eu vou falar uma coisa muito piegas, mas muito. Sabe uma ilustraçãozinha que tem na internet? Sabe esses desenhos que o povo faz? Tem um desenho de um passarinho numa gaiola. Aí tem escrito assim: se você ama, deixe ir. Por que você não faz isso com você?
por que que você não se deixa ir? Sabe o que que te aprisiona? Vocês têm uma dúvida do que aprisiona vocês nisso? Tá sentado olhando para mim. É você mesmo. Você mesmo se prende, se machuca, se mutila todos os dias. Sofre porque se tem escolha. E essa ideia de separação da fonte que deixou todo mundo com um vazio no peito, um buraco, sem saber como completar. Quando na realidade não tem nada incompleto. Quando na realidade não tem nada errado. Quando na realidade essa falta que se sente é a falta de si mesmo. Eu acho engraçado, me recordei agora, vi ali a Sueli. É isso. Vi ali a Sueli, lembrei da nossa construção de uma página, tem uma página nossa no nosso blog que explica como que é atendimento comigo. Aí a gente fez questão de responder assim: Saulo lê o futuro? Não. Saulo vai te falar sobre o passado? Não. Saulo é terapeuta? Não. Saulo não é nada disso. Não é nada. Então, se você está em busca de fenômeno, você está no lugar errado. Porque o objetivo de quem está acordado é justamente te acordar. Aí vamos voltar aqui para o momento presente aqui, ó. Tuf. Bruno tá online ou não? Só ver aqui, cadê? Não, acho que não. Bruno tá online não. Vou citar o Bruno. Por isso que é... Tá, Estou tá! online sim. Ei, Bruno, boa noite, querido. Vou te citar. O Bruno, o Bruno, uma vez ele falou comigo assim, mas você falou que fenômenos não existiam. E agora você está falando para não se identificar com eles? Eu falei, não, querido, fenômenos existem, continuarão existindo. E são muito legais, inclusive. Quer dizer que a gente tem que estar atento. Não é isso, Bruno? Acho que foi isso, não foi? Não, amado, eu citei que você pediu para a gente não prestar atenção em fenômenos. Ok. Então foi tipo isso. Falou assim, não, você falou para não prestar atenção em fenômenos. E aí eu falei que era para não se identificar com eles, né? Eles existem, mas que a gente não se identifique com eles. E daí eu completo o que eu falava muito, muito, muito tempo atrás com esse grupo querido e bonito aqui. Bonito. Até o sexto chakra se cai. Você pode estar conectadinho com tudo. Você pode estar ouvindo tudo o que você quiser ouvir, vendo tudo o que você quiser ver, conversando com quem você quiser conversar, sabendo o que você quiser saber. Você não abre a tua coroa se você não estiver livre em todos esses chakras com muito amor e com muita humildade. Você cai. E cai bonito. Sabe onde está escrito isso? Orai.
e vigiai. É ali que está escrito isso. Orai e vigiai. Porque os fenômenos são lindos e irá trazer para você manifestações gloriosas. Mas se você não estiver esperto em quem você é de verdade, você cai. Aí vem a hora de eu falar, já que ninguém quis me lembrar, da segunda passagem que eu vou ler para vocês. Para que a gente reflita um pouquinho sobre isso. Presta um pouquinho mais de atenção em você. Quando a gente fala em decodificação, quer dizer que existem vários códigos em cima de algo que é exposto e pode ser lido de várias formas, decodificado de várias formas. Porque quem seríamos nós de trazer o que é correto, sendo que o correto é tudo o que é perfeito e imperfeito dentro de toda a pluralidade da existência. Já li isso um monte de vezes, em vários sentidos. E sobre fenômenos também já li uma vez. Está dentro dos 500 milhões de vídeos em algum lugar no nosso canal do YouTube, mas eu vou ler de novo com o viés fenômenos. Prestem bastante atenção no que está sendo buscado como referência espiritual para você. Do que é alguém liberto para você, o que é uma iluminação espiritual para você, o que é um Cristo para você, o que é um Buda para você. Porque é exatamente esse movimento de algo a ser construído, uma ideia a se chegar a um local que faz com que você se desvirtue do teu caminho e se perca no caminhar. Presta bastante atenção na identificação, porque os códigos são muito claros. Essa é uma passagem que eu vou ler para vocês, que muita gente conhece. Assim como todas as músicas que eu coloco, eu peço para que você não complete as palavras na tua cabeça, não cante a música, não fale o que eu estou falando, deixa entrar o que precisa entrar no teu coração. Escuta como se fosse a primeira vez. É um exercício. Contempla. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Prestem atenção nisso. No que você está buscando como uma libertação
para os seus sofrimentos e a não identificação com os fenômenos. Porque o que se busca não é o conhecimento firme e inato do acástico, a sabedoria do ser. O que se busca é esoterismo, misticismo, luzes, vozes, previsões do futuro. Quer dizer que isso não existe? Não, ninguém está falando isso. Eu falei que se você busca se encontrar nessa tua jornada, basta com que você esteja no agora. Basta que você esteja no momento presente, tendo a pura contemplação e representatividade do teu ser aqui. Então agora, de uma forma mais direta, eu coloco de forma explícita para vocês, novamente, os parágrafos de uma carta que foi escrita por alguém que estava em uma masmorra do Império Romano há 2000 anos atrás. Você imagina o que é hoje uma prisão em um país de último mundo? A sujeira, a nojeira, o cheiro, a comida, o desdém, o medo. Você consegue sentir esse cheiro? Você consegue interpretar como seria alguém que estivesse num lugar desse? Agora você coloca isso em uma masmorra há mais de 2000 anos atrás. Você consegue entender o que são vermes, ratos, baratas e tudo isso fora a humilhação diária e contínua? Você consegue entender, você consegue sentir esse cheiro? Pois é lá que foi escrito isso. Foi lá que foi escrita essa carta. É uma carta totalmente desidentificada de todos os fenômenos, escrito por alguém que estava completamente livre de tudo o que é fora e estando presente no teu coração. Então agora eu vou ler para vocês e vocês vão imaginar isso. Prestem atenção. Prestem bastante atenção. Imaginem um homem completamente humilhado, condenado à morte. E não é morte igual é hoje. É morte por decapitação. Normalmente, os mortos por decapitação, eles são escolhidos para serem decapitados porque existe uma ruptura que vai além do corpo físico quando você separa a cabeça do corpo. Esse é um conhecimento espiritual também. Quando você tem uma decapitação, você tem uma ruptura dos outros corpos também. Você tem uma mutilação de alma e não apenas corporal. É por isso que é tão bruto. Então você se coloca na posição de alguém que está, não é nem numa prisão romana. E vocês podem imaginar o que é estar do lado de um soldado romano de 2000 anos atrás tomando conta de você numa cela. Você consegue imaginar isso? Só você imaginar o... Imagina um policial que não respeita o seu direito de ir e vir. Aí você multiplica isso talvez por 500, com toda uma atrocidade analfabeta e de uma vida sofrida e aprendida na porrada. E você
coloca lá um senhor apanhando todos os dias, comendo o resto todos os dias, sendo humilhado todos os dias e pede um papel de carta e fala assim: eu preciso escrever uma carta para uns amigos meus. Sabe como é que é o você decapitado? Então eu preciso transmitir o que é o verdadeiro amor não identificado. Não, o amor, sentimento. Mas o que é verdadeiramente o amor? Então aí você vai com ele lá no fundinho daquela masmorra, embaixo da terra, com aquela luz de vela, aquele cheiro de tudo que você puder conseguir imaginar junto. Do não asseamento, do não banho, da não higiene. E você escuta. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, você presta atenção no que é humildade, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me adiantaria, me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Nós falamos sobre isso do Cristo ontem, tá? Não se porta com indecência. Não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, presta atenção no teu coração sobre isso, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Presta atenção. Quando vier o que é perfeito, em parte será aniquilado. A gente falou sobre isso hoje. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, presta atenção. Um cara que está escrevendo que vai ser decapitado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. E a gente está querendo se libertar para parar de sofrer. Porque eu não aguento mais o que acontece nessa minha existência.
Ah, meus queridos, a consciência do nós precisa chegar no coração de cada um de vós nessa nova era. A consciência do nós precisa perdurar no coração da humanidade. A consciência da unidade precisa estabelecer novamente o teu plano divino aqui do planeta. Porque senão você vai continuar achando que é o que eu quero e não o que Deus quer. Você vai continuar achando que está sendo guiado e não vai assumir a direção do teu veículo. Vamos nos desidentificar para que todos nós paramos para que paremos e entremos numa quarentena real, de profunda devoção ao ser que você já é. Eu sei que você consegue sentir isso. Eu sei qual presença você se identifica ouvindo isso. Por que então você não abre a porta e me deixa entrar? Basta com que você abra a porta para que caminhemos juntos, sendo o amor, para que caminhemos juntos expandindo o amor. Fluindo o amor. Não tenha medo. É você consigo mesmo. É necessário caminhar. É necessário se desidentificar. Eu sei que você pode sentir isso.
Eu sei que você consegue tocar isso. Porque está no teu coração. Para isso a Sueli fez o Ho'oponopono. Para que nós nos amemos verdadeiramente, nos perdoemos verdadeiramente, para que sintamos muito verdadeiramente, para que nos tornemos gratos. A toda a existência, consciência pela oportunidade de estarmos refletindo agora. O que eu estou buscando? Alguém que seja capaz de arrastar os montes e soltar raios pelas mãos. Ou eu mesmo, acordado, livre e feliz, sem me importar com isso. Essa série, Despertando Virtudes, é para trazer o reconhecimento do que sempre esteve aí, sempre esteve aí. É a consciência crística, a busca pelo que é externo, fenômenos, a pura manifestação do que é lindo, é real, mas pode me desconcertar se eu não estiver pronto para isso. Não busca querer saber sobre amanhã ou sobre o que já se foi. Seja agora a manifestação do amor. E amanhã, no mesmo horário, a gente vai dar carteirada nas crenças. Amanhã, 8h30 da noite, nós vamos falar sobre as crenças. E aí, vieram perguntas para mim assim, mas crenças não seriam as crenças limitantes? Toda crença limita. Tudo que é crença te coloca dentro de uma caixa, onde só o que eu acredito pode e consegue acontecer. Vocês estão ouvindo ele chorar? Oh, que dó. Oh. Tá quase andando já. Amanhã é sobre crença. Será que você está preparado para isso? Vamos respirar? É sempre um bom convite. Namastê. É tão simples. Solta. É tão simples. É tão simples que se torna imperceptível reconhecer que ser amor
é a resposta para todas as suas perguntas. E esse é o convite. Ser o amor em movimento. Não importa o tanto de fé que você tenha, a crença que você tenha, se consegue arrastar ou não um monte, se consegue falar, se não consegue, se contém todas as ciências, se não contém. Se não tiver amor, de nada adianta. Estabelecemos novamente o ponto zero no coração da humanidade, trazendo o convite novamente ao reconhecimento do amor como a força motriz que move o mundo. Eu sou o amor. E se eu sou o amor, somente o que é o amor vem até mim, porque eu sou. Vamos abrir esse coração, porque hoje é o dia 2. Namastê.